Terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem. Estou com muita saudade. Vamos segurar essa saudade que logo logo isso tudo vai passar. Nós vamos fazer agora adaptação e especiação, que é uma continuidade daquilo que a gente está estudando. Vamos lá? Especiação. Especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo a diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações genéticas. Isso tudo nós vimos lá em mutação. Em biologia, adaptações referem-se às características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor em seu ambiente do que se não as possuíssem. Exemplos. Exemplo de adaptação. No caso aqui nós temos o beija-flor. Ele tem que se adaptar a beijar todas as plantas, todas as flores de plantas, né? Então ele sofre uma adaptação porque já imaginou as flores do cacto? Camuflagem. Camuflagem é os seres passarem despercebido, tá? No meio ambiente. Mimetismo é os seres que imitam um outro ser. E isso a gente vai conhecer agora. Os animais e as plantas têm características especiais que os ajudam a sobreviver no meio em que habitam. Eles desenvolvem essas características através de um processo chamado adaptação. A adaptação é um processo pelo qual os seres vivos desenvolvem características que o ajudam a sobreviver em seu habitat. Não pode esquecer isso. Perguntinha de prova. Muitas dessas adaptações são muito fáceis de reconhecer, como os bicos das aves altamente específicos aos alimentos que consomem, as caudas prenses de algumas espécies de macaco, extremamente úteis à vida nas árvores de olhos grandes de alguns animais, como os olhos grandes de alguns animais, como corujas e társios, adequados para capturar a maior quantidade possível de luz, entre muitas outras. No caso aqui do macaco, eles têm cauda prensil. Não sei se vocês já observaram. O rabo dele consegue se enrolar, tá, no tronco das árvores e eles ficarem ali de pendurado. E no caso das corujas e dos társios, os olhos grandes, que é para quê? Para capturar a maior quantidade possível de luz. Os organismos adaptados tendem a sobreviver em maior número, reproduzir-se e transmitir suas características à prole, a seus filhos. Organismos semelhantes que não possuem tais características não sobrevivem tão bem e têm menos chance de se reproduzir. Assim, as adaptações vão sendo herdadas até, por fim, se tornarem permanentes. Esse processo é chamado de seleção natural e faz parte da evolução. Estão lembrados, né? Lentamente, a partir do século XIX, uma série de pensadores passou a admitir a ideia da substituição gradual das espécies por outras, por meio de adaptações a ambientes, em contínuo processo de mudança. Essa corrente de pensamentos transformistas explicava a adaptação como um processo dinâmico, ao contrário do que propunham os fixistas. Estão lembrados que na outra aula nós discutimos isso, né? Os fixistas, os transformistas, tá? Para os transformistas, a adaptação é conseguida por meio de mudanças. À medida que muda o meio, muda a espécie. Os adaptados ao ambiente em mudanças sobrevivem. Essa ideia deu origem ao evolucionismo, uma coisa também que nós já estudamos. Muitos bichos têm características que lhes permitem esconder-se de outros animais que pretendam atacá-los. Alguns insetos se parecem com galho ou com uma folha. O corpo dos cervos ou veados tem tonalidade de marrom, como as árvores das florestas em que vivem. Nos dois casos, esses bichos se tornam quase invisíveis para seus predadores, pois é difícil enxergá-los em meio à natureza circundante. É isso que eles fazem. Eles se misturam no meio daquilo que eles estão acostumados, vivem, né, no meio em que eles vivem, para poder passar despercebido pelos seus predadores.
Hoje é aceito pelas ciências que apenas a seleção natural é capaz de produzir adaptações de maneira consistente, embora seja importante ressaltar que ela não é o único mecanismo evolutivo. A seleção natural, cuja ideia é atribuída principalmente a Charles Darwin, atua diretamente sobre as características fenótipas dos indivíduos de uma população, favorecendo aqueles que têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir em dado ambiente, em detrimento àqueles menos adaptados. Seleção natural. Tais como características fenótipas refletem a variação dos genes que são transmitidos à prole através da reprodução. Ou seja, cada indivíduo transmite para os seus filhos, através da reprodução, as suas características, né? Os seus, através dos seus genes. Então, isso, a seleção também atua indiretamente sobre eles, aumentando na população a frequência dos alelos, que conferem vantagens adaptativas e diminuindo as do que são desvantajosos. Ou seja, essas características, os fenótipos, vão passado de geração para geração, através dos genes, através da reprodução. E isso vai dando consequência na população. Então, se a gente quer uma população com um poder de captura maior, isso vai sendo passado de geração para geração. Vale ressaltar que as adaptações não são perfeitas, embora muitas vezes até pareçam. E esse fato está plenamente de acordo com a seleção natural. Isso ocorre porque esse processo atua em última instância sobre a variabilidade genética existente na população, que por sua vez resulta da recombinação genética e do acúmulo de mutações, não havendo propósito a fim de produzir seres perfeitos e complexos. Portanto, se não existe variabilidade genética na população capaz de produzir uma adaptação, esta simplesmente não se dá. Ou seja, se aquela população não consegue passar para os seus descendentes, tá? Não vai existir variabilidade genética. Além disso, os organismos guardam resquícios de mudanças acumulativas durante milhões de anos de história evolutiva. Por isso, é necessário levar em conta o fator histórico. Aqui, por exemplo, o caso das mariposas, que nós já falamos, né? Que elas ficam da mesma cor da árvore que está ali pousada. A gente quase não consegue identificá-la, tem que olhar bem para poder identificar. E aqui no caso do jacaré, ele mergulha e ele fica, o lodo da onde ele está mergulhado, cobre ele e fica quase que imperceptível. Alguns insetos se parecem com um galho ou com uma folha. O corpo do cervo ou veado tem tonalidade de marrom como as árvores das florestas em que vivem. O que isso quer dizer? Que eles fazem isso apenas para poder se defender. É um tipo de adaptação, mas é um tipo também de defesa que eles procuram. Nos dois casos, esses bichos se tornam quase invisíveis para seus predadores, pois é difícil enxergá-lo em meio à natureza circundante. Ou seja, o animal vai passar por lá e não vai olhar, não vai ter essa percepção. Outros animais, como a rã, o jacaré e o hipopótamo, passam boa parte do tempo na água. Eles têm olhos e as narinas localizadas na parte superior da cabeça para que consigam ficar quase totalmente debaixo da água, sem deixar de enxergar e respirar. Aqui o caso, ó, o jacaré e aqui o hipopótamo. Ele fica quase fora da água, mas os seus olhinhos, tá, estão ali bem abertos a qualquer tipo de reação, a qualquer um que chegue mais próximo dele, tá? Aqui o hipopótamo, aqui o jacaré, aqui os dois. As aves aquáticas têm patas palmadas que as ajudam a se locomover na água. Então é um tipo de pata diferente que vai fazer com que elas se locomovam bem na água, não encontrem dificuldade. O cacto, uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e superfície cerosa, o que impede a perda de água por evaporação. E também o ambiente por onde ele vive, né? Geralmente ambientes muito secos, tá? Então, o cacto, ele tem esse corpo, esse caule desse jeito, essas folhas assim, justamente para poder
ser capaz de armazenar grande volume de água. A adaptação dos seres vivos no meio é um fato incontestável. A origem da adaptação, porém, sempre foi discutida. As adaptações são pequenas diferenças que, quando são interessantes ao meio, são selecionadas. Mas a ideia de como acontecem essas adaptações é discutida até hoje. Bom, eu espero que vocês tenham melhorado aí a definição disso tudo e a gente vai voltar a falar sobre isso e dar uma ênfase maior nisso. Vou deixar vocês com esses exercícios aí, mole mole, para vocês fazerem e se deliciarem e até a nossa próxima aula. Bom, vamos ficando por aqui, fiquem com Deus e até breve.